Eu acho que a melhor coisa que uma mulher pode fazer para superar alguém, ou então para parar de sofrer por alguém, ou enfim, seja lá o que for que esteja te causando um certo caos com relação a algum homem, é descentralizar aquele homem dentro da sua própria vida e voltar para o centro. Quando um homem está centralizado na nossa vida, por exemplo, nós temos tendência a viver a vida do homem, viver grudada naquele homem, viver para aquele homem, ou seja, os nossos pensamentos giram em torno daquele homem. As nossas decisões giram em torno daquele homem. Até eu vou te dizer que assim, os nossos próprios hobbies, as nossas. Tu já não tem mais individualidade. A tua vida é a vida daquele homem. A tua vida é aquele homem. Então, quando tu está orbitando alguém, é porque aquela pessoa está centralizada na tua vida. Eu acho que deu para entender bem. Eu expliquei de forma super simples. Não tem como não entender. O que que acontece quando tu é o centro da tua própria vida? Quando tu é o centro da tua própria vida, isso não significa que tu não vai cuidar do teu parceiro, que tu não vai dar carinho, atenção, que tu não vai ser uma pessoa amorosa. Não é isso. Tu pode continuar sendo uma esposa, uma namorada, uma companheira amorosa, carinhosa, uma pessoa que cuida, que zela por aquela pessoa. Até porque, se tu não fizer essas coisas, então tu continua sozinha. Porque é um relacionamento. Existe um cuidado de um para com o outro. É necessário que se tenha esse carinho, esse amor, uma certa reciprocidade. Mas quando, por exemplo, tu se anula, tu deixa de fazer as tuas coisas, tudo gira em volta daquela pessoa, é aí que existe o problema, é aí que está o problema. Então, sei lá, tu acorda de manhã pensando naquela pessoa. E aí a tua rotina gira em volta daquela pessoa. Aí chega final de semana, tu só faz as coisas que aquela pessoa faz, tu não faz as coisas que tu gosta de fazer. E aí, quando tu está com alguém, tu sei lá, tu para de estudar, tu para de crescer, de evoluir. Aquele curso que tu fazia antes, tu parou de fazer, tu largou de mão. Tu parou de ir à academia, tu parou de se cuidar. Tu parou de usar as roupas que tu gostava de usar, ou se maquiar da forma como tu gostava de se maquiar. Enfim, tu simplesmente para de. Tu anula, tu se desfaz da tua individualidade para viver a vida e a personalidade do outro. É como se tu silenciasse quem tu é para caber no mundo do outro, para viver o mundo do outro, as expectativas do outro, as escolhas do outro. E aí o que que acaba acontecendo, tá? Vamos supor que esse casal separa, esse casal, né, cada um vai para um canto, enfim, ele acaba terminando com essa mulher, o que que acontece com ela? Ela fica completamente perdida. Ela não sabe o que que ela, quem é, ela não sabe o que que ela gosta, ela não tem uma vida à parte daquele homem. Ela não tem uma vida que é só dela. E aí é onde gera uma certa dependência emocional. Acaba, não é só por esse motivo que se gera uma dependência emocional, mas esse é um dos motivos. Quando ela acaba vivendo muito pelo homem e a vida do homem, acaba se criando uma certa dependência emocional. Então, quando aquele homem vai embora, ela não sabe viver sem aquele homem. A vida dela perde a graça, perde o sentido. Por quê? Quando ela estava com aquele homem, ela vivia em prol dele, fazendo as coisas que ele gostava de fazer, indo aos lugares que ele gostava de ir, tendo uma rotina, a mesma rotina daquele homem. Então ela não cultivava uma certa individualidade, uma certa singularidade. Então é óbvio que quando esse casal termina, ela fica perdida. Ela não vê mais sentido e graça na vida dela. Então é por isso que é muito importante, mesmo que tu esteja há muitos anos casada, mesmo que tu esteja no início de relacionamento, mesmo que seja só sei lá, não interessa se é namorado, se é casada, não interessa. É importante que tu continue cultivando a tua individualidade, tendo a tua própria vida. Continuar estudando, continuar trabalhando, continuar fazendo as coisas que tu gosta de fazer. Até porque isso vai fazer bem não somente para ti, mas para tua relação também. Porque é importante que ambos, não somente tu, mas ele também, tenha sua própria individualidade.
Porque imagina, vocês ficam o tempo todo grudados, vocês não têm as suas próprias amizades, vocês não têm, sabe? Então isso, consequentemente, até chega a um certo ponto que não se tem uma certa saudade, não se alimenta aquela magia de a vida do outro ainda é um pouco de mistério pra mim. Nossa, olha que interessante essa pessoa. Porque, gente, pelo amor de Deus, se tu for parar pra pensar, é até meio que lógico. Uma pessoa que o mundo dela, ela orbita o mundo do outro, quem está sendo o centro da atenção, consequentemente vai pensar assim: não, olha, eu sou muito especial. Muito. Essa mulher, ela só fica aqui, ó, girando, o mundo dela é girando em torno do meu. Isso, de certa forma, se perde um pouco de encanto, se perde um pouco daquela coisa misteriosa. Inconscientemente ou conscientemente, é como se aquela pessoa pensasse: ah, ok, eu sou o centro do mundo dela, então isso significa que ela nunca vai me deixar. É como até se a mulher perdesse um certo encantamento aos olhos daquele homem. Mas o ponto principal aqui que tu tem que se atentar é tu. Não interessa se o outro vai te admirar mais por tu ter uma vida singular, uma vida à parte, independentemente do relacionamento de vocês. Não é esse ponto que eu quero trazer aqui. O ponto é o quanto isso vai fazer bem para ti mesma. Porque aí, se chegar num ponto dessa relação terminar, tu não vai ficar completamente perdida. Isso não vai ser o fim do universo para ti. Não te digo que tu não vá sentir, que tu não vá sofrer, né? Imagina, se tu tem sentimento por aquela pessoa e aquela relação acaba, é óbvio que tu vai sentir. Eu não estou dizendo que não é para te sentir as coisas, mas isso não vai ser uma coisa que vai te levar à vala e te deixar lá por muito tempo, entende? Então, descentralizar o homem da sua vida e se colocar no centro de novo é sobre isso. É sobre, ok, o que eu quero para mim nesse momento? O que eu estou idealizando? O que eu quero para o meu futuro? Essa pessoa tem ressonância? Ela está coerente com o meu futuro? É sobre tu ir à academia porque tu se sente bem, porque isso te faz bem para o teu corpo, para tua alma, para o teu espírito, para tua autoestima. É sobre fazer um cabelo, uma unha, porque tu quer se sentir bem fazendo essa unha e esse cabelo. É sobre fazer um curso, sei lá, aprender um novo idioma, porque isso vai ser bom para tua carreira, isso vai ser bom para o teu futuro. É sobre continuar trabalhando, não porque, porque mesmo até tu pode, sei lá, de repente estar casada com uma pessoa que ele provê o lar, né? Que ele provê o alimento, que ele paga, ele banca a casa. Mas ainda assim, eu acho que é importante tu ter o teu dinheiro, porque é bom para a própria mulher. Isso é algo que dá segurança para a própria mulher. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. As pessoas são imprevisíveis, as coisas mudam. Então, assim, é bom também tu sair de casa e ter algo que tu acredita e que tu gosta de fazer. Mesmo que aquele homem banque aquela casa. Então, talvez até tu esteja passando por um momento, sei lá, eu tive bebê recentemente, então agora eu não posso trabalhar. Ok, talvez não seja o teu momento agora de trabalhar, talvez tu precisa dessa pausa. Tu tem que observar para a tua realidade nesse momento e ver o que tem coerência com aquilo que eu tô falando. O que cabe para ti nesse momento, o que não cabe nesse momento. Então não é para se cobrar, não é para se punir, tipo, nossa, então quer dizer que eu não estou trabalhando, eu não estou tendo uma vida singular e à parte do meu marido, estou orbitando a vida do meu marido. Não. É sobre a gente sempre sabe. A gente sempre sabe se a gente está orbitando o mundo do outro ou se é só um momento, sei lá, eu estou recém-parida, obviamente eu não vou trabalhar, a atenção agora está no bebê. Nesse momento atual da tua vida, a tua energia, atenção e amorosidade tem que estar concentrada nesse pequeno ser que acabou de chegar ao mundo. Mas a gente sempre sabe quando a gente está se doando demais e recebendo de menos. A gente sempre sabe quando a gente está muito pelo outro, muito vivendo a vida do outro, porque é uma coisa de dependência mesmo, interna. E eu falo isso não é nem somente pensando num término. Tu não precisa ficar, nossa, eu tenho que ter a minha própria vida, porque se terminar, tu não tem nem que pensar no término. Sempre tem um olhar muito positivo, inclusive perante
o teu relacionamento. Se ele for bom, se tu estiver com uma pessoa saudável, bacana, que te sabe, que cuida de ti de verdade, que te ama, tu não tem que estar pensando no término. Tu tem que pensar que eu vou viver a minha própria vida, ter as minhas próprias opiniões, fazer as minhas próprias escolhas, ter, cultivar uma vida minha, porque isso vai ser bom pra mim, porque isso é bom pra minha autoestima, pra minha confiança, pra minha independência emocional, financeira, seja lá o que for. Esse final de semana, por exemplo, no sábado, de manhã eu marquei pra fazer a minha unha e à tarde eu marquei pra fazer o meu cabelo. E o meu marido, ele tinha saído pra casa do meu cunhado, enfim, e falou: "Ah, depois do que tu sair do salão, se tu quiser, passa aqui, vem aqui com a gente". Só que eu tinha outras coisas pra fazer pra mim. Se fosse lá antigamente, o que que eu ia fazer? Não, as minhas coisas que esperem, eu quero estar lá, por quê? Porque meu marido está lá, eu quero viver grudada nele. Então eu falei: "Olha, talvez se der tempo eu passe aí, eu vou só fazer algumas coisas aqui que eu preciso fazer", que eram coisas minhas, de autocuidado minhas, com o meu corpo. E aí depois eu de repente dou uma passadinha aí, por quê? Porque eu já vejo o meu cunhado com frequência, eu sou casada, eu vejo meu marido diariamente. Então assim, nesse momento que eu tirei, naquele sábado que eu tirei pra cuidar de mim, eu vou cuidar de mim. E me fez muito bem, não me gerou uma culpa de: "Ai, nossa, ele pediu pra eu ir lá, mas eu não fui porque eu tô aqui fazendo as coisas por mim". Não, porque foi algo que eu fui trabalhando dentro de mim. E uma coisa que eu quero dizer aqui pra vocês é, no início, tá, eu sei porque foi assim comigo. No início, por exemplo, quando tu começar a fazer escolhas mais por si mesma, quando tu começar a se colocar à frente, assim, mais de forma mais centralizada dentro da tua própria vida, talvez tu se sinta culpada em alguns momentos por estar se escolhendo, por estar se priorizando, por estar se colocando à frente de certas pessoas, por estar se colocando à frente dessa relação naquele momento. Mas mesmo que isso te gere um desconforto interno, continua fazendo. Por quê? Esse desconforto que tu sente é devido a um padrão que tu repete há muito tempo. Pode ser porque tu viu a tua mãe, a tua avó, a tua tia tendo esse mesmo padrão e tu aderiu esse padrão pra tua vida, e hoje, como tu tá tentando quebrar esse padrão, é muito difícil, porque é algo que tu já tá acostumada a fazer. E não é porque tu está acostumada a fazer que significa que aquilo seja bom pra ti, tu só está acostumada a ter aquele padrão de se anular, de se deixar pra depois, de se deixar pra último plano. Mas mesmo assim, se tu está sendo responsável naquele momento, por exemplo, tu tem um equilíbrio, né, eu cuido do outro também, eu cuido da minha casa, mas nesse momento, esse é o meu momento. Esse momento eu determinei pra mim, pra eu me cuidar. E tu seguir firme naquilo ali, e isso te gerar um certo desconforto, isso passa, tá? Isso em algum momento vai passar, tu só precisa ir quebrando esse padrão, e apesar daquele desconforto de que te diz assim: "Ai, mas tem algo errado aí, eu acho que tu não deveria se colocar à frente nesse momento". Se tu estiver fazendo isso de forma responsável, como eu falei, né, que não é cacetar o outro e se botar sempre em primeiro lugar em tudo quanto é não, não é sobre isso, é um equilíbrio. Se tu está fazendo isso de forma responsável, vá mesmo assim. Vai pra academia, mesmo que a louça esteja na pia naquele momento ali, porque em outros momentos tu é cuidadosa com a tua casa. Em outros momentos tu é cuidadosa com teu marido, com teu namorado. Então, tu deixar um pouquinho de louça na pia pra ir à academia, pra te lavar essa louça na volta da academia, não vai ser algo que é o fim do mundo. E se o teu parceiro achar ruim que tu vai lavar a louça depois da academia e não antes, observa se esse é um parceiro que tu quer, que realmente tá valendo a pena continuar. Porque o parceiro ideal, ele tem que nos incentivar, ele tem que olhar pra gente e pensar assim: "Nossa, caramba, tá fazendo muito bem pra ela ir à academia. Tá tudo bem ela lavar a louça na volta, ou quem sabe eu vou lavar essa louça aqui na volta, já que eu tô aqui sentado sem fazer nada". Tu entende que é uma parceria, é uma troca? Vai ter final de semana, por exemplo, sei lá, que tu tá no teu período de menstruação, e aí, sei lá, a tua família ou a família do teu namorado, do teu marido quer fazer uma confraternização, enfim, não é nenhuma data, nossa, comemorativa, que sabe, que seja feita uma vez na vida e outra na morte.
e algo que tu não tá a fim de ir, porque tu quer ter um momento menininha, tu quer botar a tua máscara lá de R$ 2, sentar no sofá, comer a tua pipoca ali cheia de gordura e assistir um filme de besta na TV, um Crepúsculo da vida que seja. Se tu tá sentindo esse nesse momento, se tu quer fazer isso nesse momento e não quer ir na tal da confraternização, não vá. Saiba se ouvir, saiba olhar para si mesmo e tentar entender: "Olha, o que que eu estou precisando nesse momento? O que que eu quero nesse momento? O que que vai me fazer bem nesse momento?". Às vezes é importante que a gente diga não e desagrade algumas pessoas, para que a gente se sinta bem. Como eu falei, é tudo uma questão de equilíbrio e cuidar os excessos. Se isso não parte de um lugar de egocentrismo, de egoísmo, de ruindade, gente, não tem por que se sentir culpada. E se tu sente essa culpa, pode ter certeza que é por conta de um padrão ou ancestral ou um padrão teu ali que vem sendo nutrido há muito tempo e tu tá quebrando esse padrão. Mas é importante que tu continue. Se centraliza na tua própria vida, porque isso vai fazer bem para ti, vai fazer bem para o teu relacionamento. E se vir, né, se vier o acaso desse relacionamento acabar, tu vai saber se virar a partir dali. Tu vai saber se reerguer, se reinventar. Isso e ter essa consciência é muito bom também para esses relacionamentos que acabam sendo, eu não gosto de falar essa palavra aqui, porque eu não sei se o YouTube vai coisar o meu vídeo, eu não sei, mas para relacionamentos, entende? Isso é muito bom, porque isso vai criando uma independência daquela pessoa e vai te dando força para te sair disso, para te deixar aquela pessoa, se ela não for uma pessoa boa para te soltar esse relacionamento se ele não estiver sendo bom para ti. Então, quer superar alguém, tá passando por um momento muito difícil pós-término, ou até dentro da tua relação tu sente que o cara se acomodou um pouco, ou que ele não está te tratando da forma como tu merece, se centraliza de volta na tua própria vida. Vá viver a sua própria vida, vá fazer as coisas que tu gosta de fazer, saia com as tuas amigas, se conecta com as coisas que tu ama, porque aí tu traz a tua essência de volta, tu se conecta com a tua essência de volta. E é se conectando com a tua essência que tu vai ter força para sair de certos tipos de situações, de certos relacionamentos, ou até melhorar o teu relacionamento, melhorar a tua autoestima, te dar mais poder, fortalecer o teu poder interno feminino. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo e fica com Deus.